Nem nasceu direito e já está andando de Uber? Foi exatamente essas palavras que eu escutei ao sair da maternidade e tentando ir para casa em paz, feliz, com meu filho no colo. Mas hoje eu vim contar essa história para vocês, essa humilhação que me doeu muito e que através dela me rendeu uma dívida de mais de 80 mil reais. Sim, não, preferia que fosse mentira, mas não é. Foi a realidade do que aconteceu comigo. Então, eu vou voltar um pouquinho, vou contar pra vocês até chegar no ápice. Eu morava em Minas, né? E aí o meu marido, ele conseguiu uma oportunidade de emprego aqui na cidade de São Paulo. E nós viemos pra cá, no final de 2021, outubro de 2021. Quando foi em dezembro, eu descobri que eu estava grávida. Então, pense, gente, a gente veio pra cá no recomeço de vida, né? Lá em Minas a gente também não tínhamos carro, né? É o nosso primeiro carro que nós temos agora. Então era tudo muito difícil, muito difícil. Era andando a pé, ou era de bicicleta. Quando dava era ônibus, né? Mas boa parte do nosso tempo era de bicicleta mesmo, tá? Porque a gente não tinha dinheiro, realmente a gente não tinha dinheiro. Era difícil até para comprar o pão do café da manhã. Era um tempo muito difícil. E então, ele conseguiu essa oportunidade aqui em São Paulo. E ele falou, vamos. Eu falei, vamos. Mas como eu contei pra vocês, assim quando eu cheguei, engravidei. Então, eu não podia trabalhar, né? Eu cheguei aqui, eu me deparei com a realidade totalmente diferente, né? Se você vem de um outro estado, por exemplo, eu morava um pouco mais, assim, no interior de Minas, você chega aqui e você leva um choque, né? Então, eu tomei esse choque de realidade, mas eu não podia trabalhar, não tinha muito o que fazer, porque eu tava grávida. E foi uma gravidez, assim, que eu passei muito mal, me senti muito mal até ali os meus 5 meses. Nossa, eu passava muito mal. E, enfim, quando eu fui pra maternidade para poder ganhar o meu filho, né, passei mal. Eu fiquei no parto quase 24 horas, né, eu cheguei no hospital, era mais ou menos umas 10 da noite e eu fui ganhar ele no outro dia, 9 e pouca da noite, então quase um dia inteiro né, para tentar ali fazer o parto. E tava muito cansada, né? E meu filho nasceu e ele não tava conseguindo, né, fazer a sucção ali, mamar. E aí nós tivemos que ficar um pouco mais no hospital. Então, pensa, eu já tava super cansada, né? Tinha passado ali por uma cirurgia, tava debilitada. Você sabe que os hormônios ficam tudo ao flor da pele. Enfim. E aí nós tivemos alta e nós resolvemos pedir um Uber para poder ir para casa, né? Porque para poder andar de ônibus com o bebê recém-nascido e eu, né, recém-operada era muito difícil. Aí meu marido falou, vamos chamar um Uber. Beleza, ele chamou o Uber chegou, eu entrei no carro e enquanto isso meu marido tava colocando as coisas no porta-mala. E eu toda feliz, gente, toda feliz, tava indo pra casa com meu filho no colo. E aí o motorista de Uber vira pra mim e me diz, ele acabou de nascer? Aí eu falei assim, sim, acabou de nascer. Aí ele em tom de deboche, ele olhou pra mim e disse assim, nem acabou de nascer direito e já tá andando de Uber. E aí deu uma risada, sabe? Mas ele falou num tom de deboche, tipo assim, um pobre colocando um filho no mundo que vai sofrer, porque os pais não têm carro, sabe? E aquilo me doeu tanto, sabe? Mas o meu marido ele não ouviu, eu não contei pra ele, eu guardei aquilo, internalizei aquilo dentro do meu coração. E eu fiquei com aquilo, remoendo aquilo no meu coração. Todos os dias eu lembrava, eu passei por aquela parte do puerpério com meu filho, fiquei ali com ele quando meu filho tava com seus 8, 10 meses, não me recordo muito bem. Eu coloquei ele na escolinha, na creche, né, na creche pública, e aí comecei a trabalhar. Tirei a minha carteira e logo após eu tirei a minha carteira, por exemplo, foi no início de janeiro, que eu tirei no início de janeiro de 2024. No início de janeiro de 2024 eu tirei a minha carteira e aí 10 dias depois eu estava com o meu carro na mão. Então foi aí que eu entrei na minha dívida, né? Através dessa humilhação
eu resolvi e falei, não, meu filho não vai passar por essa humilhação. E outras coisas que aconteceram, né? Depois que meu filho nasceu, nós tivemos que fazer compra. E aí nós chegamos de frente à nossa casa, o Uber já estava estressado, porque, né, é compra e tem muitos Ubers que não gostam de levar compra de pessoas. Ele jogava, tirava sacolas do carro dele assim, e jogava no chão. E aquilo pra mim foi muito humilhante. E aí eu falei, não, minha situação vai mudar, os meus filhos não vão passar por isso aqui mais e eu também não vou passar por isso aqui mais. E foi quando, gente, eu entrei nessa dívida. Eu fui na concessionária, né, numa loja de seminovos para poder comprar o meu primeiro carro. Mas eu não tinha dinheiro de entrada porque eu tinha acabado de começar a trabalhar. Então eu não tinha dinheiro guardado. E o que que eu fiz? Eu fiz um empréstimo para poder conseguir dar a entrada que eles estavam pedindo e também passei o outro restante no meu cartão de crédito. E foi aí, gente, que eu me embolei toda nas dívidas, porque eu não consegui conciliar tudo, porque depois eu fiquei com a parcela do cartão de crédito, né? Fiquei com a parcela do empréstimo, aí a parcela do financiamento, e aí o IPVA, aí tem o combustível, tem isso, tem aquilo. E como eu estava começando a dirigir também, eu bati o carro umas 2 vezes, assim, foi coisa leve, mas ainda assim teve todo um transtorno, né? Que eu tive que levar uma coisa ou outra para poder consertar. Igual uma vez que eu bati, aí quebrou o farol, aí eu tive que consertar. Então, vieram todos esses gastos, sabe? E, assim, foi bem complicado, foi bem duro. E quando eu fui para poder pegar, para fazer as contas de tudo isso, era uma dívida de mais de 80 mil reais. Aí você pode pensar, nossa, Pri, você comprou um carrão. O meu carro é um Palio 2016, né, com 10 anos de uso agora. E é um carro simples, um carro popular, né? Mas por conta de tantos juros, de tanto os juros do cartão de crédito, os juros do financiamento, juros do empréstimo, quando eu vi eu já estava numa dívida de mais de 80 mil reais. Então, eu quero trazer uma conclusão aqui para vocês sobre aquilo que eu vivi. Me arrependo de ter o meu carro? Eu posso dizer para vocês que sim e não, tá? Hoje o meu carro ele me traz muitos benefícios, né? Eu não preciso de sofrer humilhação mais. Dia de chuva, dia de sol, eu consigo colocar os meus filhos dentro, levo ele pra escola, né? Volto, meu marido, todo mundo, a gente vai no mercado, a gente faz compra. Não precisa ter aquele tempo de espera, aquela humilhação, né? Mas ao mesmo tempo, gente, financeiramente falando, eu paguei muito caro nesse carro, eu paguei muito caro. Muito caro. É um carro que a tabela dele tá 39 mil, eu paguei nele, tipo, 50 e poucos mil, né? E o outro restante foi questão da entrada e do cartão de crédito, né? Porque é juros sobre juros, né? Então não tinha muito o que eu fazer. Mas eu quero dizer pra vocês que hoje o meu carro, ele tá quitado. Consegui quitar ele no final, no meio do mês, né? E deu tudo certo agora. Mas foi bem difícil pra poder chegar até isso. E se você quer saber como eu fiz para poder quitar o meu carro, quitar as minhas dívidas, deixa aqui nos comentários. Conta aqui para mim se você já sofreu algum tipo de humilhação, né? Nesse sentido, qualquer tipo, que seja no Uber, que seja, né, com algum familiar que te fez entrar numa dívida muito forte e que você acabou aí, como disse, embananando, né? Deixa aqui para mim nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se identificou comigo, se inscreve aqui no canal, tá bom? E me aguarde para os próximos vídeos.